Você está ouvindo Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan. Com o desembargador Rogério de Oliveira, Antônio Carlos Esteves e João Batista Damasceno. Esses dois últimos hoje temporariamente afastados, mas não a poesia. O desembargador Antônio Carlos Esteves, o nosso poeta, ele sempre saúda o nosso candidato, e eu dedico essa poesia aqui ao nosso querido convidado, é o doutor Carlos Alberto Ferreira Dias, advogado, especialista em direito eleitoral, que vai ser o nosso entrevistado de hoje. E a poesia de Antônio Carlos Esteves é assim: estamos a evitar, já há tempo, a palavra amigo. O hesitar do uso vem do improvável, hesitar da prática. Entre um e outro, destino anêmico, ficam débeis impressões do interior, quase inalcançáveis dos caminhos do amor. Lembranças do mundo de criança, filho e pai, senda única e segura da esperança. Nela ressoa a palavra amigo no peito da pessoa tão querida. Aí os sonhos abandonam a trilha utópica, ingressam as realidades possíveis da vida. Que espetáculos! Que espetáculo de poesia! Um grande poeta. Desembargador Antônio Carlos Esteves. Nosso público aqui, um auditório lotado, aplaudindo de pé nosso querido Antônio Carlos Esteves, o poeta. Hoje, num evento destinado a discutir o direito marítimo, que é a especialidade de Sua Excelência, não está aqui entre nós, mas não nos deixou faltar o brilho da sua poesia. E nessa segunda parte do nosso programa, depois de um programa fantástico, né, surpreendente, com essas jovens adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, que eu acho que também se encaixam aí na poesia do nosso querido Antônio Carlos, vamos tratar de um assunto do momento, né? Nós já estamos em pleno período eleitoral e os eleitores, as pessoas que já estão, às vezes, incomodadas com esse programa eleitoral gratuito e obrigatório, e às vezes não, às vezes ávidos por ouvir novas mensagens, novas expectativas, num Brasil, desembargador Rogério, totalmente conturbado, dividido, com uma expectativa assim de futuro ainda que não se identifica. E, neste momento, o eleitor é chamado para escolher os dirigentes da menor unidade da federação, os municípios. Todos os municípios do Brasil, são mais de 500, né? 500 e tantos municípios. 5 mil. 5.500 e tantos municípios, escolhendo seus dirigentes. São prefeitos, são vereadores. E eu acabo de voltar de uma cidade do interior da Paraíba, lá onde eu nasci. Devidamente homenageado, né? Cajazeiras, e eu assisti um comício lá, eu fiz questão de assistir um comício. Todos sabem que nós, juízes, não podemos participar de atos políticos, mas como cidadão, eu queria, sabe lá o que é a emoção de assistir um comício no interior da Paraíba. Assistir não tem problema, não pode participar. Pois é, mas eu fiquei emocionado, porque aquilo lá é eletrizante, né? Diferente, né? Diferente e interessante como o povo vive a política no interior. O povo se posiciona, tem seus partidos, tem as suas bandeiras e tem as suas colocações. Você vê, nessa cidade, são 13 vereadores, são 92 candidatos ao cargo de vereador. E nós vamos conversar aqui com o doutor Carlos Alberto, um advogado, que se dispõe a falar aqui como é que é essa pré-campanha, a campanha eleitoral, a legislação, sua prática. Ocorreram várias mudanças, né? Toda eleição é uma eleição nova, diferente. Há sempre as mudanças que são feitas na lei eleitoral, as mudanças que são feitas também pelo próprio regulamento de cada cidade, do TRE. Aqui no Rio de Janeiro, nós estamos com uma propaganda eleitoral muito enquadrada, né? Que às vezes fica até burocrática demais, fica até chata, porque as pessoas procuram disciplinar com um certo excesso
e para quem vai assistir uma campanha eleitoral, como um debate. Os debates que nós assistíamos antigamente eram debates que valiam a pena, quer dizer, a gente parecia que estava assistindo um MMM, era uma coisa bacana. Hoje, o conteúdo, hoje os camaradas são cerceados, tem que falar 2 minutos cada um, não pode falar, não pode xingar a mãe um do outro. E isso acaba transformando o debate em muito burocrático. Mas vamos lá. Doutor Carlos Alberto, obrigado pela sua presença. Como é que é essa questão da propaganda eleitoral? O que mudou nesse novo enquadramento das eleições municipais de 2016? Bom dia. Bom dia, doutor Ciro. Bom dia, doutor Rogério. Agradeço o honroso convite. Realmente, nessas eleições houve mudanças drásticas. Tanto na redução do período eleitoral, que passou de 90 para 45 dias, a exibição dos candidatos em horário gratuito de TV de 45 para 35 dias. Quer dizer, é uma restrição que acaba afetando ao eleitor. E a questão do financiamento, né? Do financiamento. Financiamento também, isso vai mudar a figura completamente. Eu não sei como é a primeira vez, mas vamos ver o resultado disso depois. Mas pelo que eu já vejo, as campanhas serão muito limitadas, muito limitadas. Até essa é uma intenção da mini-reforma eleitoral, né? Agora, nós vamos falar nós vamos falar nesse programa aqui sobre a propaganda política, né? Como é que é essa questão do financiamento de campanha? Eu vi que alguns candidatos colocaram nas redes sociais, no Facebook, contribua para a minha campanha. Qualquer pessoa pode contribuir. Como é que faz para contribuir para a campanha de determinado candidato? E isso, essa prestação de contas, é muito difícil de fazer. Como é que é? Se eu quiser financiar um candidato, eu quiser ajudar na campanha dele, como é que eu faço, doutor? O candidato, assim que tem homologada a candidatura pela Justiça Eleitoral, ele recebe um CNPJ. Com esse CNPJ, ele vai a qualquer banco e abre uma conta de campanha. Então, é uma pessoa jurídica, o candidato. O eleitor, financiador de campanha, ele pode fazer as doações nessa conta diretamente. Ele vai ser identificado. Vai ser identificado, totalmente eu identificado. Eu estou acompanhando isso, que a minha mulher é candidata, vereadora. Eu estou acompanhando esse processo todo por dentro. Como juiz eleitoral, a gente vê por fora. Então, só vai me ajudar muito nesse programa. Até agora não pingou nada. Pois é, mas é o que está acontecendo. Ninguém tem. Ninguém tem dinheiro para financiar. As empresas não podem mais financiar. Somente a pessoa física. E a situação do país é difícil. E até também, vamos dizer, o desinteresse pela classe política. Exatamente. É grande, é imenso, é imenso. Então, o candidato tem que se desdobrar, tem que... Mas os políticos são revelar valores para poder convencer a população. Os políticos são grandes responsáveis por isso. Com toda certeza. Não adianta agora eu queria população. Não adianta, eu queria até perguntar. A população deseducada não pensa. Carlos Alberto, veja bem, o custo da democracia. Nós temos 5.500 municípios, cada município pelo menos com 7 vereadores, cada vereador pelo menos com 3 assessores. Sim. Né? Pelo menos. Né? Cajazeiros são 13 vereadores. Nas capitais é um absurdo de gente que vive diretamente disso. Não é pesado isso? Com toda certeza. Tanto que já há no Congresso Nacional um projeto de lei que visa diminuir o número de senadores e deputados federais. Aí, consequentemente, por simetria... Eu estou com um caso lá na Câmara, eu sou relator, de um município nosso do estado do Rio, que ele não tem dinheiro para pagar a conta de luz do município. Eu pergunto, pode ser município? Não deveria. Não deveria. Não pode pagar a luz do gabinete? Muitos municípios vivem do Fundo de Participação, vindo da União. Porque sozinhos eles não conseguem, com a sua... O que promete local, a indústria, não consegue. Então, doutor Carlos Alberto, o que é proibido e o que é permitido nessa campanha? Doutor Ciro, antes eu queria dizer o seguinte, a propaganda eleitoral, quer dizer, a propaganda, lá do latim propagare, né? Então, ele quer dizer o quê? Difundir, manifestar a ideia, expandir ao máximo possível a ideia. E quando se trata de ideologia, isso vira uma propaganda política. Né? E a propaganda política é um gênero que admite 3 espécies. A primeira é a propaganda partidária.
O que é essa propaganda partidária? É aquela que o partido busca convencer os eleitores, a população, a aderir aos seus ideais, à sua ideologia, né? Ela ocorre nos anos que não há eleição, durante o ano todo, em determinado período de inserção em rádio e televisão. E no ano eleitoral até a metade do ano. Tá? Muitas vezes essa propaganda é confundida pelos próprios políticos como promoção pessoal. Né? O político, em vez de falar do partido, o que o partido debate na Câmara Federal, no Senado. A própria história dos partidos são personalizadas. Personalizadas, exatamente. Mas a Justiça Eleitoral, o Ministério Público estão atentos e têm reprimido veementemente. Até semana passada, se não me engano, o próprio prefeito da cidade do Rio de Janeiro recebeu uma multa de R$25 por propaganda antecipada do seu candidato. 25 mil. Né? R$25 mil. Me diga uma coisa, o que o senhor acha dessa intervenção? Nós vivemos um Estado laico. O que o senhor acha dessa intervenção, essa mistura entre política e religião? Quer dizer, nós estamos vendo aqui partidos representantes de um segmento religioso. Esse certo fundamentalismo que a gente olha com tanta desconfiança lá no mundo islâmico, isso está sendo importado para aqui? Qual é a sua opinião sobre essa confusão entre política e religião? Eu entendo que a manifestação é livre. As pessoas têm a sua religião ou não, elas optam por isso, elas têm a sua criação, a sua tradição. E eu só espero que as pessoas que usem da religião na política, elas usem o melhor da religião. A bondade, a caridade, aquilo que a religião, né, tem de bom, aceitação de tudo, da diversidade, das diferenças. Isso é que eu creio que seja fundamental. Agora, usar igreja, usar o púlpito, isso é absolutamente proibido na legislação eleitoral. Mas isso o Ministério Público tem coibido? Porque a gente está vendo, é proibido, mas a gente está vendo. Quer dizer, a gente não pode identificar esse ou aquele candidato, mas, por exemplo, há candidatos que são representantes de um segmento religioso, de uma pentecostal ou neopentecostal, enfim. E ele, embora tente disfarçar, ele oficialmente é o candidato dessa religião. O Ministério Público não interfere nisso? Ele interfere, sim, quando é feito dentro do local religioso, onde ocorre o culto. E tem interferido muito mesmo. Agora, o candidato, ele é livre, mas ele não pode fazer certas coisas. Agora, a fiscalização da propaganda eleitoral é fortíssima, é comandada aqui no Rio pelo juiz Marcelo Rubioli, fortíssimo. O Ministério Público também é fortíssimo nisso, estão observando e lá na frente, com certeza, vão sofrer as consequências. Doutor Casalberto, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos falando aqui da dificuldade da propaganda, da dificuldade do financiamento, mas aqui no Rio de Janeiro, quantos vereadores são? São 51 vereadores. 51 vereadores. Cada partido ou coligação pode lançar até 77 Sabe quantos candidatos tem registrados no TSE? 1.619. Perfeito. Quer dizer, 1.619. Com todas as dificuldades, o que esses caras querem? São aventureiros? Muitos são aventureiros. Muitos não têm a menor condição. Eu conheço vários que nem bom dia sabem dar. Falta essência, falta capacidade. Proposta mesmo. Pois é, falta muita coisa. Né? Para você ter proposta, você tem que ter um pensamento, você tem que acreditar em alguma coisa, você tem que estudar aquilo. Essas pessoas, muitas vezes, nem sabem o que o vereador faz, na verdade. Mas isso nem sabe. Mas é interessante a gente divulgar. Isso acontece, doutor Ciro, perdão, porque a legislação diz que são 150% do número de vagas na Câmara Legislativa.
Aí vai dar esse número absurdo. Mas é bom a gente também divulgar aqui para os nossos ouvintes, nossos telespectadores saberem. Desses 1.619, 639 têm o curso superior completo. Isso não significa necessariamente numa liderança política que sejam os melhores ou que sejam os piores, mas é um dado interessante. Ensino médio completo, 571. Ensino superior incompleto, 172. Ensino fundamental completo, 136. Ensino fundamental incompleto, 57. Ensino médio incompleto, 55. E sem saber ler e escrever, 11. Bom, esse já não poderia nem ser. Não, na verdade não é sem saber ler. Eles lê e escreve, mas não tem nenhuma coisa, só 11. E 11 candidatos a vice-prefeito e 11 candidatos a prefeito. Esses são os que estão inscritos lá no site do TSE. Então, o Tiririca não está entre esses 11, não, né? O Tiririca já seria federal. São Paulo. É só vereador. Mas tem os Tiriricas aqui. Tem também. Tem os Tiriricas aqui também, né? Com esse perfil. E essa campanha eleitoral também, o senhor acha que ela é democrática? Por exemplo, nós tivemos aqui um incidente com o segundo candidato que está nas pesquisas, mais votado nas pesquisas. Ele foi impedido de participar de um debate com os outros 5, porque os outros 5 tinham determinada cota de deputados eleitos. Você acha que isso é democrático? Você retirar da população a possibilidade de discutir com aquele que está em segundo lugar nas pesquisas? Olha, se é democrático, eu posso até concordar com o senhor que não seja. Mas que é legal mas a lei nem sempre é moral, né? Exatamente, mas o que você tem que seguir? É a legislação. Agora, há casos contrários. Eu mesmo vivi em 2010 uma situação dessas, né? Ao inverso dessa. O meu irmão, o senhor sabe quem é, ele foi deputado estadual e tal, e ele foi candidato ao Senado. E naquela época, quem tinha um representante na Câmara Federal deveria ser convidado a participar do debate em igualdade de condições. Foi até na TV Record, sentamos todos os representantes dos candidatos, o diretor da TV começou a falar e tal, disse que só chamaria aqueles que estariam na pesquisa em nível tal da própria emissora. E passou os contratos para o pessoal foi assinando, eu falei, não senhor, não vou assinar esse contrato não. Mas por que nós temos aqui? Bom, primeiro que rege essa condição de debate é a lei eleitoral. Não é uma propaganda, não é uma medida. É uma empresa privada. Uma empresa privada, exatamente. A concessionária tem que obedecer à lei eleitoral. E foi o que aconteceu. Agora, eu tenho para mim que a melhor coisa em tudo na vida é o bom senso. Se é uma pessoa que aparece, que tem alguma possibilidade, que o público, o eleitor tem interesse em ouvi-la, é normal, é justo que seja chamado a participar do debate. Agora, em questão quanto à lei, sempre que apesar de o senhor afirmar que é legal, e o senhor está fazendo com muita propriedade, o STF já reformou isso aí e determinou que, fazendo justiça, o intérprete da lei maior é o STF, nem sempre as decisões delas são as melhores, mas acaba de decidir que esse candidato participará e ele vai participar dos próximos debates eleitorais. É o STF? Hoje são exigidos 9 representantes na Câmara Federal para participação obrigatória no debate. Mas esse candidato não tem e já decidiu, já houve uma decisão. Mas vamos lá, o que pode? Pode propaganda através da internet? O candidato pode lá no seu Facebook ficar lançando lá suas propostas? Isso é possível? É possível e já é possível desde a pré-campanha, onde ele poderia dizer que é pré-candidato, exaltar a sua personalidade, os seus feitos, as suas intenções, biografia, né? E tal. Mas naquela época, sem pedido expresso de voto. Agora ele pode lançar a sua plataforma, botar o número, seu número, tudo liberado na internet. Pedir contribuição. Internet, como também SMS, blog, WhatsApp, tudo. Democratizou, né, a comunicação.
Só não pode suspender o WhatsApp de novo. Numa condição dessa de financiamento de campanha, que nós falamos há pouco, a internet é um meio valioso. É uma máquina de propaganda. É um meio valioso. Eu diria que para muitos é a única alternativa. E na imprensa, quais são os limites de um candidato pegar uma folha de um grande jornal e colocar lá a sua publicidade toda? A limitação de 10 inserções por candidato em jornais diferentes. Não pode sair 10 inserções no mesmo jornal. Existem essas limitações. A 1/4 de página, se for tabloide, a 1/8 de página. Mas se a empresa jornalística quiser publicar. É importante divulgar o valor do espaço. Mas se a empresa do jornal quiser publicar, não, por conta dela, não pode. Não pode. Não. Que aí é a contribuição de empresa, Exato. expressamente. Aí O senhor falou, vamos falar, e os debates? Quem pode participar de debates, quem não pode participar? Quais são os limites aí dele? Ao menos que a Justiça determine, são os candidatos cujos partidos tenham mais de 9 representantes na Câmara Federal. Mais de 9. Essa é a determinação legal. Bom, nós já estamos em plena campanha gratuita na rádio e na televisão. As pessoas reclamam muito, sobretudo os empresários, os concessionários, que não deviam reclamar porque são meros concessionários. E além do mais, eles abatem esse tempo todo dos seus impostos, né? O que deveriam pagar a União, os estados são abatidos nessa... Mas como é que é essa divisão de tempo? Essa divisão de tempo na propaganda? Que a gente vê um candidato que a gente nem entende e o outro fica falando durante 25 minutos suas propostas. Como é que é feita essa divisão? Ela é proporcional ao número de representantes, seja na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa e nas câmaras municipais. É assim que se faz. Agora, há um mínimo de 10% que é dividido por aqueles partidos que não têm representação. É uma democracia... Sim. Para a minoria, né? Para tentar virar a maioria, claro. Exatamente. É uma oportunidade para a minoria. Essa oportunidade que se dá para a minoria, qual é? De 10%? 10% do tempo total. 90% é dividido entre os partidos que têm representação e 10% entre aqueles que não têm. O senhor saberia dizer, doutor Carlos Alberto, se nos Estados Unidos, que é considerada a maior democracia, o que eu não acredito, mas se lá o tempo de televisão lá é pago ou também é como a nossa aqui? Doutor Rogério, eu não sei. Porque lá as propagandas são milionárias, né? Eu não sei nem se há. Eu duvido que haja propaganda gratuita lá. Eu também acho. Parece que não. Tenho certeza. Até que a arrecadação é um negócio extraordinário. Doações fortes de empresas, de pessoas físicas também, mas fortemente e absolutamente engajadas no projeto, na ideologia. Porque lá o sistema partidário é diferente, completamente diferente. Bom, e segundo o TSE, doutor Carlos Alberto, nós temos aqui inscritos 4.898.045 eleitores no município do Rio de Janeiro. E interessante que nós vamos ter também aqui já o voto através da biometria, ou seja, a pessoa vai lá com o seu dedinho e se identifica pela biometria e votará. São 168.541. Essa questão do dia das eleições, né? O senhor sabe que nós temos os juízes eleitorais, eles estão tendo problemas para formar as juntas apuradoras e as sessões eleitorais, porque muitas empresas estão indevidamente, ilegalmente recusando. Eu tive esse problema na minha época. Eu tive que processar criminalmente o gerente ou o diretor da empresa que não quis ceder o funcionário e depois cedeu e demitiu o funcionário. Olha só. Isso acontece muita representação quanto a isso. Exatamente. No dia da eleição, o que o candidato pode fazer e o que ele não pode fazer? Quais são as vedações pela nova lei? O dia da eleição é reservado à espontaneidade do eleitor. Nenhuma propaganda é permitida. O eleitor pode sair com camisa nem se pode mais, que não se pode mais fazer camisa. Brinde de nenhuma espécie, chaveiro, boné, essas coisas não pode. Os materiais permitidos são bandeira, de 1 metro por 1,5 metro, adesivos ou
papéis de 50 por 40 ou até meio metro quadrado, 50 por 40 no caso de adesivo para veículo. Agora, só é permitido no dia da eleição a livre manifestação do eleitor sem aglomeração. Você pega 10 eleitores livres, já não são mais tão livres assim. Já estão fazendo um movimento em prol de um candidato. Fazer um pequeno intervalo, desembargador Rogério, voltamos com a sua pergunta aqui. Um pequeno intervalo.